Olá, então seja muito bem-vindo, professor Alan, para o nosso vídeo de hoje. Tá? Lembrando que é uma prática que eu necessito fazer, agradeço a disponibilidade, né, da sua hora de atividade para a gente estar dialogando sobre um assunto tão importante e essencial para as nossas aulas, que é a gestão de sala de aula. Então, nós sabemos que é um desafio, né, estar em sala e organizar esse tempo, né, é de suma importância também. Então, escolhemos trabalhar esse tema e conversar com o professor, né, por conta de alguns encontros que nós já tivemos dentro desta turma do primeiro semestre de técnico de enfermagem e a partir de algumas evidências que a gente viu no contexto da turma, não no seu trabalho, mas em si, em relação à postura deles, né? Então, por isso que a gente combinou, eu conversei com você, você aceitou, então já agradeço antemão. Lembrando que, né, a nossa função sempre é estar acolhendo e estar ajudando da melhor forma possível o andamento das atividades. Nunca fiscalizar, né, nunca estar ali para, de certa forma, estar procurando defeitos, mas sim para ajudar mesmo, auxiliar e agregar aquilo que a gente acha que é possível, tá bom? Então, só para apresentar para você, então, qual que é hoje o nosso diálogo, tá? Então, nós temos a disciplina Interação, Ensino, Serviço e Comunidade, né, que o professor atua, frente a essa turma, que é uma turma que a gente vê que tem uma necessidade mais pontual por ser o primeiro semestre, que ainda está alinhando essa questão, né, alguns muito tempo não estavam em sala de aula, então a gente está retomando com eles a rotina escolar, né, a questão do aprender, a questão do foco ali dentro dos conteúdos que são passados, tá? Então, eu vou aproveitar hoje o momento também, né? E vou apresentar para você algumas estratégias, algumas técnicas, são sugestões que dá para agregar, mas juntos também a gente vai fazendo de uma forma dialogada alguns alinhamentos que você acha necessário, tá? Ok. Então, no primeiro momento, a gente pensa no planejamento. A partir do planejamento, a gente pode pensar na minha gestão de aula, na gestão da aula, na gestão do tempo, né? Uhum. Então, o professor já mencionou anteriormente para mim que geralmente sempre planeja as aulas antes. Se puder falar um pouquinho sobre isso? É de costume, né? Eu sempre me organizo na semana que eu vou lecionar, né? Eu sento um dia ou na minha hora de atividade ou até em casa e eu organizo toda a minha agenda da semana, né? Então não é diferente com essa disciplina, né? Eu tenho esse costume de fazer essa organização, né? Desse meu tempo com os alunos, né? Tendo em vista que também só são 2 aulas semanais, então eu preciso otimizar o tempo, preciso otimizar os conteúdos que eu tenho que abordar com eles, né? E também, né, eu faço meu planejamento e minha gestão desse tempo em sala de aula, né? Junto com o acolhimento, junto com a interação dos alunos, apresentando os conteúdos que a gente vai abordar no dia, né? E fechando, né, a aula falando sobre os conteúdos que a gente vai ver nas próximas aulas e das atividades avaliativas que a gente Que bom, para que que eles vai entendam. ter. Tem essa Isso, linha, né, do isso. antes, do agora e do Agora, que vai vir ainda, isso né? aí. Isso é bem importante para não criar também aquele desinteresse, até para eles saberem que vai ter, né, o que vai ter posteriormente, para eles também de antemão já ir Sim, se organizando. isso Muito aí. bacana. Então, assim, eu vou apresentar para você Uhum. duas técnicas que eu particularmente achei bem bacana e vem de encontro com esta turma, né? Nós Uhum. sabemos ali que é difícil a gente conseguir as informações pelo RCO, pela nossa realidade do técnico de Que não enfermagem. tem, né? Uhum. Isso mesmo. Mas aí, a partir do momento que eu estive com você em sala, que a gente estava trabalhando sobre a disciplina ali, algumas questões que eu fui juntamente com você resolver, eu vi algumas questões que podem se encaixar nessas técnicas e aí fica a teu critério, né? São Uhum. sugestões que vêm para agregar, tá? Então, a primeira seria o contrato de convivência. É uma estratégia bem bacana, uma técnica bem legal, que é para construir de forma coletiva com os estudantes, que é algo que você já falou que faz, mas de repente dá para aprimorar de uma outra forma, tá? Uhum. Para falar sobre a questão da pontualidade, né? Para que não fique aquele que chega antes, chega depois, às vezes a gente sabe que acontece muito. Uhum. A questão do celular, que é um Sim. ponto que a gente percebe assim que eles estão muito atrelados o tempo inteiro, né? Acaba Uhum. atrapalhando também. Eu acho que tem que deixar bem claro esse uso, né? De Uhum. repente fazer uma coleta no início, fica ali na caixinha, né? Fazer uma orientação assim para eles, caso necessário, ou né, tem filho pequeno, daí eu acho que dá para alinhar também para tentar diminuir um pouco o uso do celular em sala, né? A não ser que venha somar, né, às vezes uma pesquisa ou algo que o professor autorize, né?
respeito em relação ao tempo da fala, né? Porque às vezes uns começam a falar, não param Demais, mais, não e os para. outros daí. Então, acho também que tem que estabelecer uma regra para falar, olha lá o nosso, né, a nossa organização lá no quadro, deixar um painel bem exposto, ou fazer um cartaz, de repente cola, dá para se pensar também. Cuidado com o espaço e os materiais a ser utilizado. Esse cartaz, ou um slide, ou um mural digital, dá para fazer de várias formas, tem que ficar sempre meio que visível, né, para que eles tenham acesso e lembrem dessas dicas importantes. E que você também tenha como referência, dá aquela apontada, olha lá, lembra nosso combinado? Para que isso fique bem claro, né? Então, os benefícios, né, desta técnica é construir um acordo coletivo de convivência, promover maior comprometimento dos alunos, fortalece o respeito mútuo, reduz os conflitos, né, porque acaba se tornando uma regra, facilita a gestão do tempo e das atividades, estimula a autonomia e engajamento dentro ali da aprendizagem, tá? Tem também uma questão que eu acho muito bacana, que justamente vem de encontro com o que você mencionou no início, né? Que você tenta organizar ali um início, né? Um meio, e aí tem os blocos de tempo. Então, como que seria feito esses blocos de tempo? Dividir, né, a aula em 3 ou 4 blocos, em torno de 10 a 15 minutos. Também, de repente, dá para ilustrar no quadro, né? O primeiro bloco vai ser aqui, né? A exposição dos conteúdos pelo professor. Segundo bloco, mais tantos minutos. Eu acho que dá para até cronometrar o tempo, de repente achar uma forma, né, para que esse tempo realmente aconteça. Um sinal sonoro, um bip, um despertador, algo assim, para perceberem que essa atividade já vai trocar de tempo. Porque às vezes eles ficam na acomodação de que vai dar tempo, ou ficam ali de blá, 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 e acaba que as coisas não conseguem andar. E 2 aulas é pouco tempo. Então, se não tiver uma boa gestão do tempo, realmente isso, né, pode ocasionar ali um atraso ou não conseguir contemplar tudo que você quer dentro da tua aula, né? Então, e aqui já diz, então, exposição breve, trabalho em dupla, socialização. Então, os blocos ali vai estar registrado o tempo e a tarefa que você pretende dentro desse bloco. Daí, então, usar um sinal claro, né, para indicar quando um bloco termina e o outro começa, né? Pode ser um som suave, como você falou, uma campainha, um despertador de celular, enfim, né? Como o professor achar que fique mais ali fácil de estar realizando. E aí também deixar aquele tempo, no final ali, reservar uns 3 a 5 minutinhos para o fechamento da síntese coletiva, para fazer o fechamento da aula, mesmo que isso é importante também. Né? A gente sabe para não terminar assim, e agora, né? Como você falou, alinhar. Então terminamos hoje, mas lembre-se que a partir do que aconteceu hoje, na próxima aula vai acontecer isso, 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 de antemão já para eles também se organizando. Então, os benefícios desta técnica é que ajuda a manter o ritmo, evita que os alunos percam o interesse e garanta tempo para todas as etapas, né, dentro ali da organização da tua aula e também contemplando tudo que está no planejamento. Você veja a importância da gestão de sala de aula justamente para que ela consiga contemplar tudo que o planejamento traz. Porque também, às vezes, a gente monta um planejamento, está tudo muito bom, está tudo muito... mas ele acaba se perdendo justamente porque a gente não organizou da forma que poderia organizar. Né? Então, bacana, eu acredito que essas técnicas possam contribuir, depois eu vou te passar o documento, né, porque você tem em mãos, porque às vezes são tantos detalhes e a gente não consegue contemplar, né, ou lembrar no momento. Aí, aqui agora nós precisamos em conjunto, né, o professor é muito criativo, muito competente, né, eu tenho acompanhado no decorrer das aulas, nós sempre estamos conversando na hora de atividade também, a respeito da tua prática, do que você vem desenvolvendo, e aí você teria assim em mente, né, pensando na gestão de sala de aula, algo que também vem agregar, nós falamos um pouquinho ali, né, do planejamento, um pouco do tempo. Pensando nesta turma, assim, especificamente, o primeiro semestre, né, que é uma turma que está chegando, o que você acha que também poderia agregar? Eu acho que a gente poderia utilizar, né, essas ferramentas que você está me mostrando, juntamente com essa minha prática de organização prévia, né, antes das aulas, para a gente fazer uma ferramenta, né, de como otimizar esse tempo, essa aprendizagem dos alunos, né? E eu também penso, professor, de repente, vamos ver se você concorda, por ser uma turma grande, que é a maior turma que nós temos, né, por ser ali o primeiro semestre também, a questão da organização do espaço, né? Talvez, eu sei que fica um pouco difícil, mas com a ajuda deles, fazer 2 semicírculos, porque daí neste momento de que o tempo está correndo e eles estão na atividade, você consegue ter uma visibilidade maior, né, melhor,
na turma, e também dar uma atenção Uhum. mais voltada ali, né? Porque o caminhar às vezes atrapalha, então de repente organizar ali o espaço também seria uma ideia bacana, né? Sim. Pensando na turma agora e nas experiências que a gente tem entrando na turma, né? Então, ou em duplas, ou de um jeito também que fique assim uma forma com que eles possam dialogar de certa forma, você dando uma atenção mais especializada ali para cada um. Porque às vezes a gente sabe que foge do tempo também, por ser muitos, ou às vezes você está falando um aqui, mas o do lado que ouvir a mesma coisa que você está falando para um. Então, de repente, também é uma e também, ideia. né, alguns que quase não dialogam com a gente, quase não conversam com a gente. Essa forma é uma forma de fazer com que eles também participem ativamente desse processo de aprendizagem, né? Isso, que eles se sintam mais à vontade. Mais incluídos. Isso, mais incluído, né? Porque às vezes eles estão ali sozinhos, realmente, levantar a mão fica um pouquinho constrangedor, né? Às vezes é mais tímido. E esse modelo de caracterização nosso, de deixar os alunos, às vezes, os mais afastados, quase não tem tanto acesso como os da frente. Fazer um giro, né? Trazer o de trás para frente naquele dia, outro dia trocar. De repente se organizar para que eles mesmos já saibam. Na sala do professor a professora quer ou organizar um cronograma, de repente, né? De organização de sala. Ó, nessa semana, essa semana é duplinha. Quando o professor chegar, já sai adiante. E às vezes as primeiras aulas... já deixa adiantadinho, que até o tempo de você chegar na sala eles já sabem, eles já vão se mobilizando. Uma sala enterradura, isso, em U. É uma forma também que vai colaborar para que você consiga. Essa questão também do planejamento que eu achei bem bacana que você pontuou, é justamente essa parte da distribuição do tempo, né? Pensando no acolhimento, que é que você falou que faz, né? Que eu acho que é de suma importância. A questão da apresentação do conteúdo dentro desse tempo, né? Tudo isso você veja que não se perde. Existe uma organização do planejamento, mas ele vai fluir porque tem uma organização de tempo. Temos também daí os encaminhamentos, né, das atividades e esse fechamento que a gente comentou que é tão importante. Tá? Você quer citar mais alguma ideia que você teve em relação a essa turma, pensando na turma? Eu acho que são essas mesmo, né? Essas ideias, né? A gente vai conversando e vai pensando, né? E vai vindo, já dá vontade de desenvolver, porque para fazer E são turmas assim que a gente vê que eles vêm com muita vontade de aprender. Então, automaticamente nós também criamos assim esse gosto de organizar, de planejar. E lógico que esse planejamento, né, como você falou, antecipado, ele facilita todo o resto do processo. Com certeza. Né, porque se já é difícil você organizar muitas vezes a gestão do tempo ali da sala de aula em relação ao conteúdo, pense se não existir o planejamento. Né? Então, não vai dar certo nem o planejamento e muito menos a gestão do tempo, porque são coisas extremamente interligadas, né? Então, tá bom. Então, nós podemos combinar de você fazer um teste, né? De você fazer a tentativa de utilizar essas técnicas. Pode me convidar para ir até a sala de aula, para compartilhar comigo. Faço muito gosto de estar sempre com vocês em sala. E... principalmente nessa disciplina, que a gente também já tem caminhado juntos, né? Então, pode se sentir à vontade, eu me coloco à disposição, tá bom? E aí, então, a gente vai encerrando o nosso vídeo, podemos conversar um pouquinho sobre gestão de sala de aula, trocar umas ideias, né? Pensando em aprimoramentos que agreguem essa turma, né? Que façam com que eles tenham gosto de vir, porque já acaba pegando outro desafio, que é a questão da evasão, muitas vezes, né, por falta de estímulo, por falta, né, ali de querer estar presente. Eu acho que um professor que tem um planejamento, que tem uma gestão de tempo, que tem uma gestão de sala de aula, contribui até para essa fixação, para que o estudante queira estar. Né? Então, parabéns pelo trabalho que você vem realizando. E a ideia é justamente isso, é que a gente vá sempre aprimorando, tá? Com certeza. Então, eu agradeço a tua disponibilidade por esse diálogo, né, pelos esforços. Reafirmo a questão, né, da proposta, que é trabalhar em parceria, potencializando todas essas práticas, favorecendo esse aprendizado, favorecendo o bem-estar dos nossos estudantes, e me coloco sempre à disposição. Tá bom? Eu que agradeço, e o que precisar fica à disposição também. Eu acho que todo mundo, um ajudando o outro, somando forças, né, para o ensino e aprendizagem, e para nós mesmos, enquanto educadores, cada dia a gente está melhor para proporcionar para o aluno uma caminhada de sucesso. Uma caminhada de sucesso para ambas, uma via de mão dupla, né? Isso aí. Muito obrigada, então. Finalizamos o nosso vídeo e até breve. Tchau.